Então eu vejo que tem um mundo muito cruel, muito intolerante. Então é uma cultura que vem já no nosso subconsciente, né? No auge da polarização, no início de 2016, eu percebi que a mídia estava com muita dificuldade de acompanhar aquele processo. O Brasil 15 de representação. Que a gente consiga dialogar, que a gente consiga se encontrar e se reencontrar. Levar as pessoas a refletirem sobre as questões que envolvem a política hoje. Extremamente necessário. Eu sou Malu Delgado, jornalista especializada em coberturas políticas e cofundadora do Conversando a Gente Se Entende. Meu nome é Milena Herdeiro, eu sou jornalista e cofundadora do Conversando a Gente Se Entende. Gosto de brincar que a mediação e a justiça elas são primas. De alguma maneira a mediação está dentro desse grande guarda-chuva de justiça restaurativa. Exato. Que, como o próprio nome diz, é um jeito restaurativo da gente pensar a justiça. E o que é esse jeito restaurativo? Que a gente pode até chamar de práticas restaurativas. É toda uma abordagem mais humanizada, onde eu olho para aquele autor do ato e para aquela vítima e eu tento entender o que eles vivenciaram ali naquele ato de uma maneira mais ampla, né? Elas vêm para trazer um novo paradigma. Então a gente está muito habituado, talvez todos nós fomos educados nesse lugar do ganhar ou perder, Sim. do certo ou errado, do é isso ou é aquilo. E aí, tanto a mediação como a justiça restaurativa, e a gente pode colocar que elas estão embaixo dessa grande cultura de paz, né? Então, junto a elas tem várias outras ferramentas, como, por exemplo, até a comunicação não violenta. Acho que a maternidade me trouxe isso, de você entender por que não começar a construir uma base, que é o que a justiça restaurativa busca, né? Construir uma base, uma cultura de paz, cultivar o diálogo nas crianças e começar a vir lá de baixo, porque se a gente começar a construir isso na infância, quando a gente for adulto, os conflitos vão surgir, porque é inerente da nossa vida, mas a gente vai ter um outro olhar. O mediador ele está lá para estabelecer e para garantir que o equilíbrio de poder que a gente fala, que é quando as duas partes elas têm o mesmo equilíbrio, a mesma voz, né? Não a mesma tem uma desvantagem. Exato. Porque ele é o culpado e ela é a Exato. vítima. Né? Então o mediador a gente fala que ele é de fato o guardião do processo. Em vez da gente olhar para o problema, como é que a gente pode de fato apreciá-lo olhando as possibilidades, as oportunidades, as possíveis soluções. A gente tenta fazer com que as partes olhem o conflito de uma maneira positiva. A gente fala muito que o conflito ele é o topo do iceberg, mas que por debaixo dessa água tem toda uma raiz do problema e que geralmente a raiz desse problema ela é emocional. Então, ou uma pessoa que se sentiu absolutamente desrespeitada, não se sentiu escutada ou não se sentiu amada. Então, quando a Ju fala dessa pontuação da emoção, aí tem um outro elemento muito interessante da mediação, dessa cultura da mediação, da justiça restaurativa, da comunicação não violenta, que é a gente começar a dar lugar para as emoções, que a gente sabe muito bem que muitas vezes também a gente aprendeu desde pequena na escola ou até no trabalho, que assim, o trabalho não cabe eu colocar a minha pessoa física, só que fico eu, pessoa jurídica, isento de qualquer emoção, sentimento e querer, né? Então eu acho que são todas recolocações de como isso acontece. O que é o importante, o que é o cerne da questão? É que as partes construíram aquele acordo. Não foi um terceiro, um juiz, que ele foi lá e falou, Que não, determinou aquilo. Então você construiu. Então eu vejo que a cultura da mediação e da justiça restaurativa, elas para mim são assim fundamentais para a gente pensar numa nova educação.
E eu vejo essas ferramentas muito importantes para a gente trabalhar numa nova educação, porque a partir dessa aprendizagem, dessa prática, desde muito pequeno, que a gente vai conseguir, de fato, se colocar diferente em situações mais hostis, mais conflituosas. E criar pessoas, formar pessoas mais tolerantes também, né? Mais capazes de conviver com a diversidade, com a diferença. Inteligentes emocionalmente, né? A gente tem que lidar com a frustração. Que a gente não, isso é engraçado porque a gente conversa com nossos filhos, as crianças da nossa família, porque tem que saber lidar com frustração, tristeza, a gente não pode ter tudo, como que é trabalhar também com as diferenças do outro, aceitar e também trabalhar dentro de si o que incomoda no outro, né? Porque não é só aceitar e respeitar. Se aquilo às vezes também está batendo, você precisa saber por que está te incomodando. Então, isso, eu acho que as rodas de conversa são excelentes, porque se constrói, né? Se constrói a tolerância e aí, através da tolerância, você chega no respeito, que é onde eu posso ir. E principalmente nesses tempos atuais, porque de alguma maneira a gente tem aí uma abertura e mídias e plataformas, né, digitais que dão voz para todo mundo. Então a gente pega todas as redes sociais e elas dão voz para as pessoas, mas o que a gente vê é que não necessariamente porque essas pessoas têm voz ou espaço de fala, existe diálogo, né, existe troca, existe uma conversação. E isso tem chamado muito a minha atenção, porque ficam falas sozinhas, solitárias, né? Tipo bate-rebate, não se constrói, não se tece uma crítica, não se tece... Se aprofunda. Não se aprofunda no assunto em si. Então, não sei, eu fico pensando que o mundo, ele de fato está se tornando muito complexo e é muito difícil a gente ter opiniões muito marcantes de uma coisa só, porque quando você vai olhar por um lado, e eu acho que isso a mediação convida a fazer, você está olhando essa situação por um lado, e a mediação fala muito do contexto, de olhar esse problema em contexto. Quando a gente abre e revisa o contexto, o que está por detrás, ou como cada uma das partes está vendo aquilo, você ganha uma nova perspectiva daquilo que era tão certo para você. Existem problemas e aí dentro desses problemas as pessoas estão buscando sempre as respostas antes mesmo de fazer as perguntas. E eu acho que esse é um outro ponto muito rico dessa cultura restaurativa, vou colocar dessa maneira, que é fazer as perguntas. Então, assim, quais são as perguntas que a gente está fazendo, né? Para a partir delas chegar em possíveis soluções. E eu vejo que a gente está um pouco às avessas, que é, então, primeiro chegar e querer responder, fazer, e nem sempre saber o que a gente está fazendo, o porquê que a gente está fazendo. Entender. Acredito que as pessoas muitas vezes elas estão nessa roda viva porque elas não pararam para fazer uma reflexão. Elas foram postas lá e elas estão no automático. Então, cada vez que a gente convida alguém a repensar como ela está pensando, sentindo e agindo, isso é complexo, né? Não é simples. E é em camadas. Quanto mais a gente vai, mais a gente tem que aprofundar e mais a gente vê que a gente não sabe nada. Talvez um outro aspecto em que eu tenha, que seja a curiosidade, ela realmente entrar nesse lugar de lidar com os diferentes é muito desafiador e não é fácil. E é uma tarefa, assim, que é de autorrevisão o tempo todo. Então, assim, eu entendo que hoje a gente esteja vivendo em momentos onde as pessoas não querem se relacionar com o diferente, porque exige sim você sair da sua zona de conforto. Então, eu acho que a mediação, ela me convidou a entrar nesse mundo mesmo, sabe? De lidar com os diferentes, a lidar com conflitos, a viver relações super conflituosas. O convite é que a gente viva essas coisas, mas que a gente aprenda com elas, né? Porque aí eu me vejo transformando. Então, exige coragem para esses caminhos, né? Esses caminhos que são reflexivos, que são sempre em relação, em contexto, contemplam as diferenças e a diversidade. Eles são caminhos corajosos porque eles não são os mais fáceis, né? Eles não estão prontos, essa que é a verdade.